Capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do primeiro versículo: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Notem o versículo 4. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia nos nossos dias. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus, olhando para ela, lhe disse: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos parar por aqui. Jesus estava indo da Judeia para a Galileia. Eu quero começar essa mensagem dizendo que nada que Jesus fazia era feito sem nenhum planejamento divino. Jesus tinha a visão clara de que, para cumprir o plano que Deus havia estabelecido para ele, ele precisaria todas as manhãs, e muitas vezes passava a noite assim, se colocando diante de Deus, para que os planos de Deus pudessem ser vividos, executados, realizados por ele. Jesus era um ser humano, ele não deixou de ser Deus, ele era 100% Deus, 100% homem, mas Jesus não usou os poderes divinos para benefício próprio. A postura de Jesus diante de Deus era uma postura onde Jesus pretendia que todos os seres humanos que vivessem em todas as épocas, independentemente de terem uma inclinação por nascimento para o mal, dentre os objetivos de Jesus, a sua maneira de viver com Deus seria um indicativo ou um indicador da maneira como nós deveríamos viver, para que Deus pudesse, ao nos influenciar, vivemos uma vida planejada por Deus, que deve se realizar em nós, que não nos anula, mas nos motiva, nos impulsiona, nos direciona a vivermos uma vida separado, para ao vivê-la, termos uma vida preenchida e com sentido. Jesus saiu da Judeia para a Galileia, havia alguns motivos, e um motivo era uma mulher. Para vocês entenderem um pouquinho o contexto, por que os samaritanos não se davam com os judeus? Porque 700 anos antes, quando a Síria foi invadida, quando a Síria invade Samaria, exatamente no ano 722 a.C., a estratégia tanto da Síria como da Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, era, ao invadir uma nação e conquistá-los, eles espalhavam as pessoas pelo mundo, daquele país invadido e conquistado, e traziam pessoas de outros países conquistados para ali. Ele misturava o povo, para que não houvesse rebelião. E os samaritanos eram um povo
misturado, mestiços, porque israelitas que ficaram, acabaram se casando com pessoas de outros povos, e quando Israel, já no período de Ciro, da Medo-Pérsia, recebem a abertura de reconstruir em Jerusalém, quando eles voltam, lembram, os samaritanos já não eram um povo, vamos dizer assim, exclusivamente de Israel, já havia mistura. Lembram quando Neemias foi reconstruir os muros, lembram aquele processo? Os samaritanos não queriam, aquele povo já misturado, não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, que o templo fosse reconstruído. E esse esse impacto, esse problema entre eles, durou lá de trás. Jesus agora, 700 anos depois, entende que havia chegado a hora, mais do que nunca. Deus nunca pediu que o povo não vivesse no meio, ou pelo menos convivesse até certo ponto com os outros. A preocupação de Deus era que quando o seu povo se misturava, em geral, ao invés de influenciar, eram influenciados. Vocês se lembram? Deixa eu ir um pouquinho para frente e voltar. Quando Jesus faz a oração de João 17, quando Jesus está com os discípulos, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não pede isolamento relacional. Deus pede que nós tenhamos bom senso e uma estrutura vinda dele, para que ao convivermos com as pessoas, sejamos um perfume suave para elas. Jesus estava saindo da Judéia, 25 quilômetros ele andaria até o poço de Jacó, mas havia alguém ali que Jesus sabia que precisava dele. Qual era o perfil da mulher samaritana? Da mulher samaritana, havia algumas características quando você estuda o contexto para tentar entendê-la. Primeiro, os samaritanos, como ela mesma disse, não se davam com os judeus, e Jesus sabia disso. Segundo, havia alguém que Jesus precisava encontrar, que já não tinha mais amor próprio, não tinha mais um olhar para si mesmo, se sentindo bem, digna. Por que eu disse isso? Por que estou dizendo isso? Primeiro, ninguém buscava água na hora sexta. Era o pior momento do dia, era o pior calor do dia. Alguém que estava buscando água ao meio-dia, era alguém que não queria ser visto. Era alguém que não queria se relacionar. Era alguém que não se sentia digno ou digna de ser visto ou de se relacionar com alguém. E por que essa mulher sentia isso? Mais na frente, eu não li, mas se você ler, eu vou ler só para que você entenda. A mulher no versículo 15 disse assim, disse a mulher: Senhor, dá-me da água para que eu não mais tenha sede, nem precise mais vir aqui. Aí Jesus disse assim: vai, chama teu marido e vem cá. Ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade, porque eu li isso. Essa mulher já estava na 6ª tentativa do seu relacionamento. Por que isso tem que ser entendido? Há dentro do teu coração e do meu coração, e no dela não era diferente, um desejo de vivermos e de sermos felizes. Ninguém que nasce nesse mundo planeja a vida, obviamente, para ser infeliz. Ninguém estuda para ser reprovado, ninguém trabalha para ser demitido, ninguém, humanamente falando, toma decisões, faz escolhas para que tudo dê errado. Há dentro de nós esse mecanismo que nos impulsiona na direção de sempre estarmos tentando melhorar, crescer, nos desenvolver, e de alguma forma vamos construindo paradigmas, conceitos, defendendo valores, princípios, verdades para nós, que de alguma maneira nos direcionam ao nosso modo de viver, ao estilo de vida que temos. Na mente dessa mulher havia uma luta emocional ligada à sua
talvez a sua infância, talvez ao seu convívio, talvez a nação que havia lhe influenciado no seu estilo de vida, mas independentemente do que aconteceu, para que ela pudesse ser impactada por isso, havia uma sede de alma nessa mulher. Se há algo que Deus, por misericórdia, deixou para nós, é que sem Ele não temos vida. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem vida. Vida para a ciência médica é se temos o coração batendo, se temos o cérebro funcionando. Vida para a ciência médica é de uma forma, não está errado. Vida para nós que vivemos num contexto relacional é estarmos andando, caminhando, conversando. Mas para Deus, vida é mais que isso. Vida para Deus é ter Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais tarde ele diz, aliás, antes, nos versículos anteriores, ele diz assim: eu vim para que tenham vida. Queridos, vou dizer uma coisa simples, mas forte. É possível estarmos andando, caminhando, trabalhando, estudando, e não estarmos vivos no contexto espiritual. Quanto tempo dura as decisões, as escolhas e os prazeres que temos, quando não vivemos uma vida com Deus? Quanto tempo dura as emoções, os planos realizados, quando a gente não deixa Deus estar envolvidos, incluídos nele? Na mente da mulher samaritana, ela entendeu que alguma coisa não estava bem, e na mente dela, ela entendeu que talvez os problemas dela seriam solucionados, a sede de alma estaria suprida, saciada, no momento em que ela acertasse na área de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a área que eu mais recebo ligações, ou que as pessoas falam comigo, que tem lutas, é na área do relacionamento a dois. Eu pensei que quando virasse pastor, ou quando trabalhasse com aconselhamento, eu receberia problemas, desafios das pessoas em muitas áreas. Mas a área de relacionamento a dois, 95% dos problemas estão aí. Sabe por quê? Quando Deus criou um ser humano, vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Deus criou o homem e a mulher para que pudesse se tornar uma pessoa, para que pudessem viver uma vida somando aquilo que tinham em comum e aquilo que eram diferentes, para que pudessem ser complementares, se completarem um ao outro. Vocês sabem que o homem e a mulher, obviamente, ao serem criados, tinham muitas coisas em comum, mas Deus propositadamente colocou características no homem, algumas características no homem e outras características na mulher, diferentes, para que pudessem, ao se unirem com a bênção dele, se tornarem melhores do que viveriam individualmente. Então aquilo que o homem tinha igual à mulher, obviamente não havia, só somariam, eram iguais, mas aquilo que eram diferentes, se completariam. Mas quando o ser humano permitiu que o mal entrasse no mundo, aquilo que deveria ser uma bênção, complementando, passou a ser, ou se tornou um fator de conflito. Isso querem ver um exemplo simples? Não é meu sermão, mas deixa eu abrir, porque sinto que é importante falar um pouquinho sobre isso. A gente percebe essas diferenças e a gente vai amadurecendo e enxergando. Outro dia há um tempo atrás, estava no shopping e eu vi um casal muito bonito, muito bem vestido, saírem de uma loja, e ela dizia assim para ele: nunca mais você vem comigo aqui, não quero a tua presença aqui. E ele dizia: também, você veio aqui comprar um livro,
e olhou 10 coisas diferentes. Era algo para ser resolvido em 5 minutos. Ela disse: então, se é para você agir assim, não vem mais comigo. E eu fiquei pensando, parecia tão simples. Vocês já viram a diferença de um homem comprando sapato e uma mulher comprando sapato? Já viram? Só uma abertura aqui no meio do sermão. O homem, quando vai comprar um sapato, e as pessoas pensam que está errado ou certo, escutem até o final. O homem, quando vai comprar um sapato, ele pensa: vou comprar um sapato preto, cadarço, loja tal, no shopping. E em geral ele faz assim quando ele vai sozinho. Ele para o carro, ele vai na direção da loja, ele entra, vira para o moço lá que ajuda, fala assim: por favor, deixa eu ver esse sapato aqui. Ele já praticamente decidiu. Ele experimenta o sapato, coloca e diz assim: ok, vou levar. Onde eu pago ali, pagou, vai embora. A mulher como compra sapato? Ela chega no shopping. Ela vai na loja do vestido, na loja da bolsa, na loja, todas. E o marido fica assim do lado pensando: por que ela não veio comprar o sapato? Por que eu estou aqui? Ela não veio comprar um sapato? Ele vai se aguentando, ele vai suportando, porque ele diz assim: não, ela vai logo para o sapato. Mas ela passa para a terceira, para a quarta loja, e o marido não entende isso. Ele vai acompanhando, está quase para explodir, para tentar dizer: escuta, a gente veio aqui para comprar um sapato. Mas ele vai, e ela para na primeira loja finalmente, e ela experimenta 10 pares, e no final ela diz assim: não vou levar nenhum. E ele diz assim: não, que terrível, que vergonha, se pelo menos tivesse escolhido o último. E vai numa segunda e numa terceira, até que compra. Por que isso é assim? E os homens dizem: você faz errado. Queridos, estou dando um exemplo simples. A mulher gosta do processo. Quando ela comprar o sapato, acabou, perdeu a graça. Ela gosta do processo. Olha como é simples. Quando eu olho, quando eu vou, nesse exemplo, estou dando um exemplo de várias áreas. Quem sabe um dia a gente faz aqui uma parte da tarde só para falar de casamento, relacionamento, porque eu também tenho muito que aprender. Mas a gente divide aquilo que a gente já aprendeu. Quando você vai fazer alguma coisa com a esposa, lembre que ela é diferente de você, e você, mulher, o marido é diferente de você. E essas diferenças que estou citando aqui, diferenças que não envolvem princípios, mas perfil de gênero. Se você e eu não entendemos a cabeça do sexo oposto, corremos o risco de destruirmos a nossa vida como a mulher de Samaria destruiu, por entender que dentre os fatores que a levaram a estar na sexta tentativa, com certeza estava o fato de não entender que características diferentes não significa certo ou errado. Se eu vou no exemplo que estou dando, comprar um sapato com a minha esposa, eu tenho que pensar: eu a amo, sei que ela gosta do processo, eu vou estar com ela enquanto ela estiver apreciando o processo. Se eu for com a minha cabeça, eu vou pensar assim: compra logo o sapato. Se eu for pensando com a cabeça dela, por amá-la, eu estarei com ela na compra e viverei o processo, porque eu sei que o processo para ela é importante. Estão me entendendo? Nós definimos na nossa mente os padrões do que é certo e o que é errado, e sem percebermos, nos colocamos como a régua daquilo que deve ou não ser feito. E eu penso: se isso para mim é uma verdade, se isso para mim está certo, todo mundo tem que pensar como eu. E isso afeta relacionamentos, isso afeta casamentos, isso afeta a maneira como nos relacionamos. A mulher de Samaria com certeza enfrentou isso, e enfrentou uma coisa mais ainda, que é o centro aqui. Ela havia e estava tentando se preencher o vazio que Deus permite que nós tenhamos quando não temos Ele na vida, porque Ele é a pessoa vida. Deus permite que um vazio continue a fazer parte da nossa vida, para que entendamos. Escute bem isso. Você que está em casa, escute o que eu vou te dizer. Deus permite que um vazio, a sensação de uma falta de algo, continue dentro do nosso coração, para que nós entendamos que por mais que possamos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, por mais que possamos ter bens materiais, possamos ter posição, possamos ter o que a vida puder nos proporcionar,
Deus não deixa com que tenhamos essa plenitude mental, emocional, para que nós entendamos que nós não podemos viver sem Ele. Jesus citou isso claramente em João capítulo 15, quando Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Entendem isso? Jesus encontrou a mulher de Samaria, havia um preconceito, havia uma barreira a ser quebrada. Jesus sabia das decisões que ela havia tomado, das tentativas que ela havia realizado, e sabia que havia no coração dessa mulher uma sede, um desejo de algo maior, algo que pudesse saciar a sua sede emocional, a sua sede racional, a sua sede física, a sua sede espiritual. Jesus sabia disso. Eu quero dizer de novo uma coisa que disse no começo, quando o versículo 4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. A Bíblia, o Espírito Santo, quando inspirou os escritores bíblicos, ele sabia exatamente como inspirá-los, para que nada na Bíblia pudesse ser escrito ao acaso. Porque era necessário. Parecia muito Jesus andar 25 quilômetros, Jesus passar pelo território de Samaria, porque os judeus não passavam pelo território. Se vocês olharem o mapa, a Judeia e a Galileia estão em dois extremos, Samaria está no meio. Os discípulos desviavam, os judeus desviavam quilômetros só para não passarem por meio de Samaria. Jesus passaria, era necessário passar por Samaria, porque para Deus, escuta, em nome de Jesus que eu vou te dizer, não existe ser humano que não mereça a sua atenção, não no sentido de mérito, mas no sentido de que Jesus nos ama. Ele diz assim: eu quero ajudar, eu quero salvar, eu quero fazer alguma coisa. Não tem ninguém que tenha ido longe demais que não possa voltar. Não tem ninguém que, apesar das escolhas muitas vezes indevidas, inapropriadas, não tem a oportunidade de começar de novo. Essa mulher estava vivendo nos piores dias da vida dela, nos piores momentos da vida dela, estava cansada, não gostava mais de si mesma. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós usamos, escuta bem, você que está aqui em cima, você que está em casa, quando nós usamos a nossa liberdade de escolha sem critério, mesmo que tenhamos boas intenções, mesmo que entendamos que estamos fazendo a coisa certa, se porventura não tivermos toda a base bíblica, a base divina, para entender se isso é dele ou não, corremos o risco de que essas escolhas que fazemos irão progressivamente nos prender, nos escravizar, e não teremos vida, sobreviveremos, de alguma maneira suportaremos a nossa existência. Assim estava a mulher de Samaria. Quantas escolhas, quantas decisões, e tudo que ela fazia, acabava. Ia buscar água, a água acabava, obviamente. Tentativas, mais tarde Jesus encontra com ela, Jesus, ali na sequência dos versículos, que eu não li, depois leia. Ela começa a dizer: Senhor, onde é que a gente tem que adorar? Os samaritanos dizem que tem que adorar aqui, e vocês dizem que tem que adorar ali. E Jesus fala assim: chegará um tempo em que os adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Jesus disse para ela: você precisa beber de uma água que vai matar a sua sede. Eu sei muito bem o que é se deitar à noite para dormir e ter sede de alma. É uma sensação no coração terrível. Não tem coisa pior na vida, não tem coisa pior, desesperadora na vida, do que quando você se deita à noite para dormir e o vazio toma conta de você. Você para tentar usar a tua inteligência, a base de dados que você tem aqui na mente, você olha, assiste,
conversa, e você não consegue entender o que pode trazer saída, o que pode matar a tua sede. Não tem coisa pior do que se deitar à noite, sentir que o teto do quarto parece que está te sufocando, se sentir um nada, se sentir uma poeira, se sentir uma formiga. Eu sei muito bem o que é sentir isso. Você acha fácil ver o seu pai indo embora de casa quando eu tinha 3 anos? Acha fácil os irmãos mais velhos, 10 anos, se casarem logo e eu ficar sozinho? E minha mãe trabalhando fora de sol a sol para trazer comida para a gente. E você ficar preso em casa sem poder sair, sem saber quem você é, de onde você veio. Sem ter noção, acreditava em Deus, mas sem Bíblia, para onde a gente vai? O que é a verdade quando eu não conheço a palavra de Deus? Que caminho seguir? O que usar, o que buscar para matar a sede da alma? A gente não sabe. Sem Deus, sem Bíblia, sem a palavra de Deus, a gente não sabe. A gente vai por tentativa e erro. E quanto sofrimento, e quantas noites de choro, e quanto desespero. Quem é você nessa manhã? Estava começando uma semana de evangelismo. Uma moça entrou na sala que estava me preparando e disse para mim: você é a última pessoa que eu estou procurando antes de me matar. Eu quero dizer para você que muitas vezes nem a gente não tem todas as respostas para tudo. E essa moça me relatou que durante semanas atrás ela havia passado por um momento difícil, e começou a me contar. Ela disse: eu por 3 anos namorei e fui noiva de um moço. Ela disse: eu sempre sonhei em me casar, em ter uma família, e encontrei a pessoa que eu queria. 3 anos se relacionando, ficaram noivos, e finalmente marcaram o casamento, a lua de mel, os convidados, tudo perfeito. Poucos meses antes do casamento, o namorado noivo disse para ela assim: amor, não vamos esperar não, vamos antecipar algumas coisas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela disse: amor, estamos tão perto da gente se casar. E ele disse: não vamos esperar. E começaram a viver uma vida mais íntima. Faltando um mês para o casamento, ele disse para ela que viajaria para um outro estado para ver a mãe. E ela falou: tudo bem, amor, mas é uma semana, você volta? Ele disse: tudo volto. Mas ali, na semana que ele estava fora, ela descobriu que estava grávida. Desesperada, ligou para o noivo e disse: volta, estragamos tudo, e agora o que a gente faz? Vem para cá, ela disse. Ele falou: não, vem você para cá. Mas não estou passando bem, vem você para cá. E essa moça pegou um ônibus, viajou por horas. Quando chegou e viu o noivo, desceu do ônibus correndo na direção dele, para abraçá-lo, para orar com ele, para chorar com ele, para recomeçar com ele. Mas antes ela abraçá-lo, ele colocou a mão na frente e impediu. E com a outra mão, na época, tirou um valor do bolso e deu para ela e disse assim: tira esse filho e desapareça da minha vida. Ela disse: como? Não quero mais saber de você, não quero falar com você, não quero mais nada, desapareça. Mas como assim? Não quero falar. Voltou tão desesperada que tiveram que parar no meio do caminho para o hospital, porque ela havia perdido, pelo desespero, aquela bebê. E agora ele entrou na minha sala e disse assim, e ele está com uma namorada nova: o senhor tem alguma coisa para me dizer antes de me matar? O que você diria? Que é fácil? Que é simples? Eu disse muitas coisas naquele dia, não me lembro de todas, mas uma eu me lembro. Eu disse assim para ela: se você se apegar a Deus, se você continuar buscando a Deus, independentemente daquilo que você tenha vivido, do sofrimento que você esteja, do desespero, da falta de esperança,
Deus vai te dar a oportunidade para que você recomece, para que você tenha uma vida nova. Falei com ela, orei com ela, foi embora. Primeiro dia da semana, fiquei na porta para cumprimentá-la, passava por fora. Segundo dia por fora, terceiro dia, o oitavo dia, ela ficou na fila para poder me cumprimentar. E quando ela me abraçou, ela me disse assim: eu entendi o que você falou. 6 meses depois voltei naquele lugar. Eu não a cumprimentei nesse dia, mas eu disse para ela: como é que você está? Ela disse assim: pastor, tenho novidades. Eu não sei quais são as novidades, mas eu havia visto aquilo que eu havia dito. Deus havia dado uma chance para ela recomeçar. Eu estava com 29 anos. Eu sei bem o que a mulher de Samaria havia vivido, porque eu também precisava matar a minha sede. Ainda vou contar minha conversão de novo aqui, mas hoje não. Hoje quero contar algo especial que Deus fez para mim. Com 29 anos, o meu ponto fraco, deixa eu falar isso para os jovens aqui. Jovens, eu sou pós-graduado em sofrimento de namoro. Esse era o meu ponto. Eu achava que tudo poderia se resolver quando eu encontrasse alguém. E engraçado que quando eu me converti, eu havia sentido a presença de Deus, Ele havia me preenchido, mas a solidão, como eu disse, foi o meu fantasma, e a carência era algo terrível. E os amigos diziam: agora que você tem Deus, peça para Deus colocar alguém na tua vida, uma mulher na tua vida. E eu pensava assim, eu me batizei com 23 anos, né? E eu pensava assim: e se eu pedir Deus escolher errado? Eu não era maduro ainda. E se eu pedir de um jeito e Ele me der outra coisa? Então eu orava a Deus assim, sabe, formalmente, mas no fundo eu dizia assim: essa área é comigo, Deus dirige todas, essa é comigo. E aí a minha pós-graduação foi acontecendo, porque eu namorava, sofria, acabava. Eu era daqueles que quando acabava o namoro eu ia chorando dentro do ônibus, dentro do metrô. A vida acabou, quero morrer. Mas assim eu dizia: não é possível, todo mundo namorando. E os amigos, a idade vai passando e os amigos começam a pressionar a gente. Eu sou muito amigo do Ricardo Rossi, não sei se vocês conhecem. E o Ricardo brincava comigo, ele me chamava de Johnny, né? Ele falava assim: você está indo para os 30 anos, se chegar a 30 anos você não estiver com ninguém, você não entra mais na minha casa. Ele brincava. Eu falei: rapaz, eu preciso, ora por mim, não vai esse negócio. Mas eu não deixava Deus dirigir. Um dia eu estava falando para Deus: Deus, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E Deus me disse uma coisa óbvia. Para quem está solteiro aqui, ouça isso. Deus me disse assim, eu ouvi, sabe, dentro da mente. Ele falou assim para mim: foi eu que coloquei em você, no ser humano, o desejo de precisar ter alguém. E se eu que coloquei, você não acha que eu sou o maior interessado em te ajudar a ter alguém? Eu falei: nossa, é o óbvio. Nunca tinha pensado nisso. Agora eu vou ficar firme, vou deixar Deus dirigir. Os amigos traziam as amigas para tentar lá. E eu estava ali muitas vezes num jantar, conversando, com vontade que desse certo, quem sabe é essa. Mas antes de eu começar, eu falava: não posso começar, não posso. Eu falei para Deus, e eu falava: com licença, eu vou até o toalete. Eu ia no toalete, ali no toalete mesmo, eu ficava em pé num canto e falava: Deus, se não for para mim, que eu volte para a mesa e atrapalhe tudo, que não dê certo. Era duro orar, porque eu não queria entregar, mas eu orava corajosamente, voltava para a mesa e estava errado.
E eu comecei a perceber claramente que Deus estava dizendo que não era. Aí eu concluí uma segunda coisa óbvia: se não é, se Deus diz com tanta clareza que não é, quando for Ele vai dizer. Não é? Uma dedução lógica. Mas eu, ainda, na minha pós-graduação, ainda não estável, fiz mais uma tentativa e de novo, sofrimento. E a última moça, para ajudar, ela namorava comigo e com outro rapaz junto. Foi muito legal. E Deus foi tão bom comigo, que Ele falou assim: vai em tal lugar. Olha como Deus fazia comigo. Eu falei: Senhor, parece que tem alguma coisa errada nesse meu namoro. Em nome de Jesus, obviamente eu não estou mentindo, vou dizer de verdade. Deus falou para mim: vai em tal lugar, em tal rua, que eu vou te mostrar que está errado. Pois eu fui na rua que Ele me falou. E quando estava naquela rua, quem que eu encontro? A minha namorada com outro rapaz. E ela disse assim: não é bem assim. Eu disse: tá bom. E fiquei chateado demais. E eu, quando fico chateado, não como. Sempre treinei, vocês sabem que eu treino. Mas aí fiquei ali chateado, dizendo assim: ó, não sei mais o que fazer. E de novo tentando falar com Deus. Aí eu pensei: bom, quer saber? Eu preciso recomeçar. Vou para uma academia, vou voltar a comer direito. Chega desse negócio de ficar sofrendo. Deus, cansei. Quando o Senhor quiser. Entrei na academia chamada Runner, Chácara Santo Antônio, Zona Sul. Academia enorme. Quando eu entrei, eu treino desde os 15 anos. Quando eu entrei, eu disse: que academia fantástica, né? Um ambiente, eu amo academia, treinar, está na minha genética isso. E pensei: bom, aqui eu vou treinar mesmo, porque namorado aqui é impossível. Ninguém vai lembrar de Deus aqui. E fui fazer uma primeira aula com uma professora. E na primeira aula, a única coisa que consegui dizer é que a professora era forte. Saí cansado. Dia seguinte, estava passando numa sala, num corredor, tinha uma sala dos professores. Eu vi essa professora lendo a Bíblia, escondidinha num canto. Eu falei: nossa, que coisa incrível. Essa professora lendo a Bíblia. E estava com uma caneta ainda ali, grifando. Quando eu encontrei com ela, eu falei assim: escuta, desculpa a minha, não quero ser inoportuno, mas você lê a Bíblia? Ela falou: leio. Eu falei: que legal, você gosta? Gosto. Você segue algum caminho religioso? Ah, sou da religião assim, carismática e tal. Eu falei: que legal. E eu nunca fui uma pessoa que fico falando que eu sou adventista. Eu prefiro viver primeiro, quando as pessoas perceberem que eu sou normal, né? Aí às vezes eu conto. Então eu comecei a conversar com ela normalmente. E falava de Deus toda vez. Toda vez falava de Deus. E a gente começou a ficar muito amigo. Ela nunca me perguntava de religião, nada. Até que um dia eu falei: vou contar para ela que eu sou adventista. Vou contar para ela que eu falo nas igrejas. Né? Aí ela falou: estou indo embora, vamos até o carro comigo? Eu falei: vamos. Aí sentei para bater um papo com ela, já ia contar: ó, fui falar de Deus com você, porque eu prego, sou adventista. Quando eu estava todo empolgado para falar, ela falou: deixa eu falar uma coisa antes. Eu falei: vou dizer uma coisa para você. Eu estava estudando sobre assunto tal e tal, mas se há uma religião, não falou, na verdade não falou religião, não posso mentir. Se há uma seita que eu odeio, é a seita dos adventistas do sétimo dia. E eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada. Eu mordia a boca assim, para não expressar sentimentos. E eu falei assim: por que você não gosta desses adventistas? E ela começou a falar: não gosto por isso, por isso, por isso. Ela tinha tido algumas pessoas da família que falavam algumas coisas, viviam outras. Isso gerou um preconceito terrível nela, com a mulher de Samaria. Eu fiz a oração mais estranha da minha vida: Deus, me ajuda a dividir a tua palavra com essa moça, sem ela saber que eu sou adventista. E aí eu comprava livros do Bullion, Morris Venden, eu lia tudo, e quando eu encontrava a palavra adventista, eu pegava uma caneta preta, eu pintava o nome adventista assim, punha um selo em cima, para ela não recusar a mensagem pelo preconceito. Primeiro livro que eu dei para ela, Crise Existencial do Bullion, que livro fácil de dar.
Aí eu falei para ela: olha, não é que estou dizendo que você tem crise existencial, mas é só para você ler. E ela leu, aí leu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, e ela começou a ler, ela disse que me via como um padre, eu era um conselheiro para ela. Uma vez ela perguntou: queria namorar, me dá um conselho, que tipo de perfil de homem eu deveria escolher? Eu estava morrendo de vontade, né? Comecei a gostar dela, no começo estava ajudando, chegou uma hora que comecei a gostar, eu falei: agora eu não quero atrapalhar Deus, eu só falei para ela que tinha que ser cristão, pelo menos ajudar um pouquinho. E ela começou a ler. Uma vez no meio do caminho ela perguntou: escuta, o que você é? O que você é? Uma pergunta aberta, né? Posso falar que sou brasileiro? É pergunta aberta, mas era no campo religioso. Eu falei assim: eu sou cristão. E falei: se ela perguntar a religião, vou ter que dizer. Mas não perguntou. Eu falei: não é ainda. Leu 20 livros, irmãos, amigas e amigos. E chegou um momento que eu gostava muito dela, mas ela me dava zero de abertura, zero. Tentei uma vez, duas, eu nunca fui tão bom nisso, mas tentei um pouquinho, nada. Até que, de novo, desanimado, sem saber o que fazer, comecei um relacionamento de novo. E pensei: e quando comecei, disse de novo, besteira de novo, errei de novo, não era para ser, não devia estar. E nessa hora eu parei um pouco de ir na academia. Daqui a pouco um amigo meu, chamado Ricardo Catalano, não sei se já ouviram falar, treinava comigo, ele e o Alexandre, encontraram com essa moça e disseram assim, ela perguntou: cadê o João Paulo? E eles, muito experientes em relacionamento, falaram assim: João está namorando com uma menina linda demais, modelo. Foi no mesmo dia, recebo uma ligação de quem? Dessa professora. Tudo bem, como é que você está e tal? E eu falei: estou bem. Você sumiu? Sumi. Vai ter uma coisa assim, vamos, tá bom, vamos. Eu pensei: mas estou namorando, não... Mas fui. Mais uma vez fui analisar, não aconteceu nada, voltei para casa. No segundo dia, ela resolveu me dar uma carona, aceitei a carona e ela disse que gostava de mim. Eu falei: não acredito, finalmente. Só que aí eu fiz um sermão, né? Falei: você é assim, tal, estou tentando. Eu falei: tá bom, você quer... eu também gosto de você, só que agora você vai esperar eu terminar o namoro para a gente começar. Você me esperou tanto? Te espero. Eu já fui no mesmo dia, obviamente. O relacionamento já não era. Terminei e voltei. E demos o primeiro beijo. Sexta-feira isso. E agora? Chegou o sábado. O que eu faço? De manhã a gente não se via, marcamos para sair à noite. Fomos no Shopping Eldorado. Quando cheguei no shopping, começamos a conversar. Eu falei: hoje eu tenho que contar. É tudo ou nada. Eu tenho que contar. E eu disse: eu tenho uma coisa para te falar. Ela toda sorridente. Queridos, ela já tinha mudado. Depois de tudo que ela havia lido, visto, conversado, quase um ano de relacionamento comigo, de amizade, Deus já tinha mudado a vida dela. Ela só não sabia nada da religião, mas ela tinha lido, estudado tudo aquilo que eu havia vivido. Eu disse para ela: tenho que te contar uma coisa. Você nunca perguntou da minha religião. Ela falou: é verdade, qual é a sua religião? E eu comecei: A, B, C, D. Bloqueei meu cérebro e falei: sou um adventista do 7º dia. Ela: o quê? Peguei no braço dela, ela saiu em zigue-zague assim, tonta. Peguei no braço dela e falei: olha, eu não sou um exemplo perfeito, mas lembra de tudo aquilo que a gente tem conversado. Isso é o que eu vivo, isso é o que eu acredito, isso que mudou minha vida e está mudando a sua vida. Você não pode negar que Deus mudou a sua vida. Você pode até ter preconceitos, mas tudo que você estudou é a verdade, é aquilo que mata a sede. Dá uma chance para nós e para Deus. E ela resolveu dar. Poucos meses depois, ela junto com Alexandre, Ricardo Catalano, se batizaram na igreja do Brooklyn. Eu vi o batismo dessa moça. 2 anos e pouco depois, eu vi essa moça se casando, até porque eu era o marido.
quero chamar minha esposa para terminar o sermão comigo. Agora em março, agora nesse mês de março, 25 anos de casada. Preconceito, tantas coisas. E hoje ela é mulher de pastor. Entende o que Deus faz? Cris, a gente está chorando porque a gente está lembrando. Divide um pouquinho com as pessoas quem você era. Tem um momento da conversão para a gente terminar o sermão. E como é que está hoje? Ai, gente, não é fácil, né? Pessoinha difícil, né? Ai, Senhor, dei muito trabalho e às vezes ainda dou. Gente, para vocês entenderem, estou nervosa. Ele sempre conta o testemunho e eu sempre fico assim, não tem jeito. Vem muita coisa na minha cabeça, muitas lembranças de como eu era. Mas a minha família, por parte de pai, toda adventista. Meu pai, ex-adventista. Casou-se com a minha mãe católica. E a gente cresceu. Minha mãe tentando levar a gente na igreja. Nós somos em 3 filhos. Eu sou a mais velha de 3. E eu nunca gostei de ir à igreja. Nunca gostei de nada. Eu ficava perturbando tanto a minha mãe, que acho que ela desistiu de levar a gente para a igreja. E eu não gostava de nada, nem dos crentes, nem não gostava. Gente, era um horror. Eu achava que Deus não se importava com a minha vida, com a vida. E eu não tinha motivos para ter Deus. Eu achava que Deus cuidava de coisas grandes. Ele não ia se importar com a minha vida. Mesmo porque eu também achava que não tinha problema. Eu tinha uma família boa, tinha primos, irmãos, vovó, tudo perto de mim. Por que eu não precisava de mais nada, eu era feliz. Só que eu tinha um sentimento que eu não entendia. Apesar de toda essa felicidade, eu tinha uma angústia muito grande no coração. Era um sentimento que ia e voltava, e eu não conseguia explicar. Então eu resolvi, com as minhas decisões, tentar entender os meus sentimentos. Então eu busquei em tudo quanto é ismo a solução dos meus problemas. Esoterismo, ocultismo, espiritismo. Eu fui tudo isso e mais um pouco. E nada, não conseguia. Quanto mais coisas eu pesquisava, procurava, lia, mais perdida eu me achava. E eu percebi hoje, né, até agora, relembrando a minha vida, eu percebi que com as minhas decisões, as minhas escolhas, eu não permitia que Deus atuasse na minha vida. Então eu caminhei sozinha durante um bom tempo. Não porque Deus quisesse, mas porque eu não deixava Ele entrar na minha vida. E eu não sabia orar, eu não sabia conversar com Deus, até que eu conheci o João. E quando eu conheci o João, eu tinha acabado de entrar numa denominação, os católicos carismáticos, e estava assim, acho que umas 3 semanas lendo a Bíblia, porque eu estava desesperada, precisando de alguma coisa. E foi numa noite que eu pensei, né, falei, quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Se eu continuar desse jeito, para onde eu vou? Para onde eu vou terminar com as minhas decisões erradas? E foi aí que ele me conheceu. E ele me falava muito da palavra comunhão com Deus. E eu não entendia. Eu falava, gente, o que é isso? E ele me explicava, ele falava, você tem que ler a Bíblia. E foi me ensinando como ter comunhão com Deus. E tudo que ele falava, eu fazia. Comecei a ler a Bíblia certinho. Li os livros que ele me dava. E quanto mais eu lia ali, mais preenchida eu ficava. Eu percebi que eu estava encontrando a minha vida através daqueles livros, através da Bíblia, lendo, orando antes.
Ele falava, pede a presença do Espírito Santo antes de ler a Bíblia. Não lê a Bíblia de qualquer jeito. Você tem que pedir para o Espírito Santo te iluminar, te dar entendimento, discernimento. Obrigada. E foi aí que eu comecei. E fiquei animada, muito feliz de estar lendo tudo aquilo. Até que ele me contou que era adventista. E meu mundo caiu. Gente, meu pensamento foi tudo menos isso. Porque eu não conhecia os adventistas na íntegra. Eu tinha contato com os meus parentes, mas eu só sabia do que podia e não podia. E eu falava, eu não quero isso para mim. E quando ele falou que era adventista, eu falei, gente, o que eu vou ter que deixar de fazer para me tornar uma adventista? Porque eu vou namorar com ele, eu vou ter que ser adventista. Aí começou. Daí ele me pegou no braço e falou, olha, você já tem mudado, o Espírito Santo já tem tocado no seu coração. Pede para Deus mudar o seu gosto, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, pede para Ele mudar. E eu percebi que as coisas que eu gostava de fazer aí fora, é porque eu não conhecia um Deus que era capaz de me preencher a ponto de não ter vontade de fazer as coisas que o mundo oferece para a gente. É muito grandioso, né? Deus é um Deus que completa realmente a gente. E o meu medo maior era de começar a namorar com ele, de me sentir presa, de sentir vontade de fazer as coisas que eu fazia, sei lá, tudo que o mundo oferece, e não poder. E na realidade foi ao contrário, Deus tirou o meu gosto. Para eu ficar triste? Não, porque Ele tinha o poder dEle, o amor dEle na minha vida, e isso era o suficiente, isso basta. Então eu entendi que quando a gente faz essas coisas, a gente não conhece o Deus que a gente tem. E se conhece, é superficial, ou realmente nunca teve uma experiência viva com Deus, a ponto de Ele mudar a tua vida, e você deixar de fazer essas coisas que não trazem nada de bom para a gente. Eu vivi isso. Só te leva mais e mais longe a cada vez. E aí eu me tornei adventista. E hoje eu sou esposa de pastor. Que também era tudo menos isso. Gente, olha onde eu estou. Mas eu tenho gratidão e louvo a Deus por estar aqui hoje. E como esposa de pastor. Qual é a tua sede nessa manhã? O que é que está faltando para você se sentir preenchido? Posso terminar fazendo um apelo? Eu queria orar por você. Vem aqui perto, Cris. Vamos ficar mais um, desce mais um só. Eu queria orar por aqueles que não estão sentindo que ainda as coisas estão resolvidas aqui dentro. Eu não sei se você tem um vazio, se você sente que falta alguma coisa, se alguma coisa está errada aqui dentro. Mas o mesmo Deus que matou a sede da mulher de Samaria e que fez isso com a minha esposa, continua vivo, continua do mesmo jeito, não mudou, continua transformando, preenchendo, dando sentido para a vida. Por que esperar mais quando a gente sabe que Deus pode fazer isso? Por isso, o grupo vai cantar. E para aqueles que estão aí em cima, eu espero vocês, e aqui embaixo, que queiram uma oração, para que Deus possa te ajudar a recomeçar de um jeito diferente. Levanta de onde você está, vem aqui comigo, com a minha esposa, para a gente orar juntos, para a gente buscar a Deus juntos, e pedir que Ele supra, que Ele mate e sacie a sede que a gente tem, sede de alma. Vamos fazer isso. E você que está em casa,
Faz o mesmo na tua casa. Vou estar esperando você se levantar e vir. Que Deus abençoe. Fique perto das pessoas que você ama, da tua família. Deus não mudou. Deus não mudou, lembra disso. Nos dias mais difíceis da vida, beba da água da fonte. Deus é o único capaz de matar aquilo que a sede que nós temos aqui dentro. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez. Oh Senhor, que gratidão no coração por termos a tua palavra, por termos vida, por termos o Senhor. Alguns ainda estão com lutas. Somos todos iguais, Senhor. Talvez com desafios diferentes no momento, somos iguais. Mas aqueles que vieram aqui, talvez estejam nesse momento com uma luta adicional, um desafio mais forte que está machucando o coração. Por favor, ajuda. Só o Senhor sabe fazer essas coisas. O Senhor faz milagres.
Quero te pedir em nome de Jesus, faz milagres aqui nessa manhã. Eu sei que o Senhor, assim como o Senhor cuidou da mulher de Samaria, da minha mulher e de mim, o Senhor vai cuidar da vida de todos aqui. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que estamos vivendo aqui. Continua cuidando de nós, no nome de Jesus. Abraça as pessoas que estão em volta de você. Dê carinho, palavras de motivação. Que Deus te abençoe.